Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin. No conteúdo de hoje eu irei lhe mostrar como que você pode melhorar o desempenho, aumentar a performance de suas campanhas no Google Ads. Eu separei 5 sacadas que você pode aplicar, deve aplicar e com certeza, se você aplicar, você terá um bom desempenho, um aumento de performance em suas campanhas. Quando nós falamos do aumento de performance em campanha de Google Ads, vou até um pouco além. Performance de maneira geral, quando nós falamos de geração de tráfego, está muito relacionado à qualidade do tráfego que nós geramos para a nossa plataforma. Seja uma landing page de vendas, uma loja virtual, uma landing page para poder gerar contato, um site gerador de contato, enfim. Então, como que nós conseguimos aumentar a qualidade do nosso tráfego? Volto a dizer, separei 5 dicas para poder lhe trazer neste conteúdo que eu, meu time, nós aplicamos constantemente aqui dentro da Mazzucchin. Mas, porém, entretanto, todavia, mais que tudo, eu busquei não trazer aquelas dicas que são clichês. Aquelas dicas que você, inclusive nos próprios vídeos da Mazzucchin, acredito eu que já passaram-se de 300 vídeos aqui no canal da agência, no canal da Mazzucchin. Estou gravando este conteúdo sem olhar quantos vídeos nós postamos, mas pelo ano que nós começamos a postar, creio eu que sim, tem muito vídeo aqui já postado. O fato é que, obviamente, essas dicas mais simples, essas sacadas mais simples, em alguns desses vídeos nós já dispusemos, e outros tantos influenciadores, outros tantos canais também já dispuseram, né? Então eu busquei aqui trazer dicas, podemos colocar talvez um pouco mais fora da caixa? Talvez sim, tá? Vejamos então ao decorrer dessas 5 dicas e no final trarei uma dica bônus, se você já aplica ou não dentro de suas campanhas. Não estou e não focarei em campanha só de pesquisa, ou só de Performance Max, ou só de display, ou só de vídeo. Aqui eu trarei dicas de maneira geral e, inclusive, várias dessas 5 dicas, elas são aplicáveis para todas as campanhas que nós temos existentes. Beleza? Nossa dinâmica será, vou falar a dica para ti e vou lhe mostrar como que você aplica essa dica no Google Ads, tá? Então, em alguns momentos, irei alternar aqui entre o meu rosto completo e aqui a tela que está na minha frente do meu computador, indo para outra câmera do meu computador. Beleza? Fechou? Primeira dica. Danilo, não vai ter vinheta? Não, não terá vinheta. Eu sei que você não gosta de vinheta. Eu não darei vinheta para você, não colocarei vinheta para você. Primeira dica que eu coloco aqui para ti é a estratégia de portfólio com orçamento compartilhado. Aqui na minha folhinha, meu rascunho, é a primeira dica que eu coloquei para você. Por que a estratégia de portfólio com orçamento compartilhado é uma boa dica? Eu utilizo muito estratégia de portfólio com orçamento compartilhado dentro do Google Ads, porque, geralmente nós escutamos que 2 cabeças pensam melhor do que uma. Nós escutamos dizer por aí que 5 cabeças pensam melhor do que 2. Não é assim que funciona. Quanto mais, entre aspas, tá, pessoas estiverem pensando para solucionar um problema, obviamente eu consigo encontrar mais rapidamente a solução para esse problema. Talvez, inclusive, não apenas mais rapidamente, mas soluções mais sofisticadas, soluções melhores, eu consigo encontrar para esse problema colocado em questão. Concorda comigo? Isso é um clichê, é dito constantemente e é uma verdade. Quando nós falamos, então, no Google Ads da estratégia de portfólio com orçamento compartilhado, nós estaremos dizendo que nós teremos, então, mais cabeças pensando. Porque, basicamente, quando você cria uma estratégia de portfólio com orçamento compartilhado, você tem lá 2, 3, 4 campanhas que elas têm o mesmo objetivo. Por exemplo, gerar lead, por exemplo, gerar venda para categorias específicas do seu site, departamento, por exemplo, lá de eletrônicos. E aí você criou essas campanhas, você pode criar uma estratégia de portfólio com orçamento compartilhado para essas 2, 3, 4 campanhas que têm o mesmo objetivo, isso é muito importante ser dito, o mesmo objetivo, conversa com o mesmo público, é da mesma empresa. A partir desse momento, então,
você coloca essa estratégia para todas essas campanhas. Essas 3, 4, 5 campanhas que você possui terão a mesma estratégia. E aí qual que é a sacada? Quando você coloca essa estratégia para todas essas campanhas, para essas 3, 4, 5, 6 campanhas que você possui, a partir deste momento, essas campanhas elas passam a compartilhar dados entre si, entre elas mesmas. Então a campanha 1 começa a ensinar, a trazer dados para a campanha 2, a 2 para 1, a 1 para 3, a 3 para 1 e assim por diante. Elas aprendem mais rapidamente a fazer a gerar aquilo que você deseja, a ação de valor, seja venda, seja geração de lead e assim por diante. E o orçamento compartilhado dentro dessa estratégia funciona muito bem, por quê? Imagine que a campanha 2 ela é muito mais nichada do que a campanha 1. E às vezes você não está conseguindo investir aqueles R$50 por dia na campanha 2. Então a campanha 1 ela pode pegar um pouquinho desse orçamento da campanha 2 e ela então aparecerá mais vezes e irá gerar mais vezes a ação de valor que você deseja. Tá? Volto a dizer, seja o lead, seja a venda e assim por diante. Então a primeira sacada que eu trago para ti é utilizar a estratégia de lance de portfólio com orçamento compartilhado. Danilo, mas aonde que eu faço isso? Como que eu faço estratégia de lance de portfólio com orçamento compartilhado? Vem cá então para a tela do meu computador. Eu vou mostrar para você de maneira bem fácil, bem simples. Então estamos aqui na tela do meu computador, né? Vamos lá, fechei aqui. Estou numa das contas da Mazuquim. A Mazuquim possui algumas contas. Então nessa conta aqui, o que eu faria? Imagina aqui, eu tenho algumas campanhas, né? Tenho aqui algumas campanhas. Nem todas têm o mesmo objetivo, mas vamos imaginar, supostamente, que eu tenho aqui gestão de tráfego e Mazuquim System são campanhas que têm o mesmo objetivo, tá? Supostamente, só que hipoteticamente, vamos imaginar que elas tivessem o mesmo objetivo. O que eu posso fazer com essas duas campanhas aqui? Eu poderia vir aqui em ferramentas e configurações, depois de ferramentas e configurações em biblioteca compartilhada, nós temos estratégias de lance. Clico em estratégias de lance. A partir desse momento, então, eu posso clicar aqui em nova estratégia de portfólio, escolho qual estratégia que faz sentido para mim. Poxa, uma campanha de pesquisa, é uma campanha para poder gerar lead, a maior quantidade de leads possíveis para mim é o que eu desejo. Imagina que esse seja o objetivo. Então, talvez aqui uma estratégia de maximizar conversões, por ser campanhas que já têm uma quantidade de conversões expressivas computadas, fizesse mais sentido. Então, eu venho aqui em maximizar conversões, tá? Posso dar um nome para essa estratégia. Aqui eu vou selecionar as campanhas que farão parte dessa estratégia. No meu caso, como é uma MCC, então eu tenho várias contas diferentes e aí eu poderia aqui selecionando cada uma dessas contas e utilizando essas campanhas, tá? No seu caso, se não for uma MCC, você vai apenas selecionar as campanhas que você deseja que faça parte, clicar em concluído, no meu caso eu vou cancelar e pronto, você teria já as campanhas utilizando a mesma estratégia e poderia também, numa das configurações aqui dispostas, escolher que você deseja compartilhar o orçamento, tá? Compartilhar o orçamento. Eu vou até colocar aqui, deixa eu escolher aqui, eu vou colocar aqui um filtro, vou pegar agora aqui o nome da conta, vou colocar aqui Mazuquim. Nome da conta, Mazuquim, só para que você consiga visualizar, compartilhar o orçamento, vou colocar aqui gestão de tráfego, vou colocar aqui todas as campanhas, pode ser, vou colocar aqui todas as campanhas, concluído. Beleza, o que eu tenho agora aqui? Eu vou colocar aqui o meu proprietário, posso deixar como MCC ou a conta em si. Vou deixar aqui a minha conta, tá bom? E aí ele pede aqui criar um orçamento compartilhado para usar a estratégia de lance de portfólio, que é o que nós falamos, né? Então aqui, criar um orçamento compartilhado para usar essa estratégia de portfólio. Ensina o valor médio que você quer gastar por dia nestas 6 campanhas. Então deixar essa opção aqui de orçamento compartilhado ativa. Porque aí faria aquilo que eu disse para ti. Se a campanha 2, por exemplo, não está usando o orçamento, mas a 1 precisa de usar mais orçamento, a 1 passa a usar uma parte do orçamento da campanha 2, beleza? Aqui eu poderia também, mesmo sendo maximizar conversões, colocar um CPA desejado, definir um custo por ação desejado, opcional, poderia colocar, enfim. Aqui eu colocaria, eu quero nessas 6 campanhas usar R$500 por dia, tá? Então ele teria esse orçamento diário de R$500 para poder utilizar. Clicaria em salvar e pronto, no meu caso eu vou clicar em cancelar. Lembrando que sempre que aqui eu coloquei como proprietário apenas a conta, mas se você for uma MCC, você poderia também deixar aqui nível de MCC. Um exemplo, imagina que você trabalha com vários clientes do mesmo nicho. Olha que interessante, você pode então colocar uma estratégia de lance a nível de MCC, e aí você pode pegar essa mesma estratégia e trabalhar para todos os seus clientes. Então aquele cliente que
ele entrou hoje na sua agência, ele entrou hoje na sua base de clientes, ele já poderá ter uma campanha super inteligente, porque você está usando a mesma estratégia de lance desse novo cliente, essa estratégia que já existe em outras contas e essa estratégia que já está sendo alimentada. Outro ponto importante também, se você trabalha no nicho black, suas contas elas são suspensas, faz total sentido você utilizar a estratégia de lance de portfólio com orçamento compartilhado. Nesse caso, a estratégia de lance, né? Não necessariamente com orçamento compartilhado. Por que faz sentido utilizar a estratégia de lance de portfólio? Porque se a sua conta ela cai, né, sua conta ela foi suspensa porque você trabalha no nicho black, quando você criar uma nova conta, é só você utilizar a mesma estratégia de lance que ela vai já virar com a mesma inteligência que você tinha anteriormente, tá? Então aqui eu poderia, se eu quisesse, fazer um conteúdo só falando das possibilidades que você tem a utilizar, que são muito mais vantajosas em utilizar a estratégia de lance de portfólio. Mas, porém, entretanto, todavia, eu tenho que te trazer aqui ao menos 5 sacadas para melhorar suas campanhas. Então eu volto aqui para o meu rosto completo e a partir desse momento, então, vamos para a nossa segunda dica. Primeira foi a estratégia de lance de portfólio com orçamento compartilhado. Espero que tenha feito sentido para ti essa estratégia e que você, se não colocou em prática ainda, que você coloque. Agora, a segunda estratégia, ou melhor, a segunda sacada, que faz bastante sentido você colocar em prática, está relacionado a um problema que foi sanado há pouco tempo pelo Google, que é a relação de que na campanha, por exemplo, de Performance Max, nós não conseguirmos fazer negativação de termo. Campanha de pesquisa, esse tráfego está ruim, olha só, esse perfil não é o perfil de cliente que eu preciso, olha, na minha loja virtual eu estou observando que está vindo muito tráfego ruim e então eu preciso de negativar esse tráfego para eu ter tráfego mais qualificado. Em pesquisa, isso é mais fácil, isso é facílimo, né? É só nós irmos lá a nível de campanha, termos de pesquisa e irmos negativando. Mas em Performance Max, como é que você faz isso? Não tinha como. Até alguns meses atrás, essa versão entrou em beta, de nós podermos negativar termos de pesquisa, e agora o que existe? Existe a negativação de termos de pesquisa a nível de conta, e aí a Performance Max ela utiliza essa negativação de termos de pesquisa a nível de conta para negativar conteúdos e negativar termos também em rede de pesquisa, para que o nosso anúncio não mais seja acionado com estes termos que para nós não fazem sentido. Legal, Danilo, como que eu faço então para negativar termos na campanha de Performance Max? Bora lá de novo então para a minha tela, vamos lá. Vamos aqui para o nosso Google Ads, Então aqui no Google Ads, nós estávamos na telinha aqui falando de estratégia de lance de portfólio, vou voltar aqui GC para voltar, né, tecla de atalho GC para poder voltar a nível de campanha. O que eu tenho aqui, ó? Eu não vou nem trabalhar a nível de campanha, eu não preciso de trabalhar a nível de campanha, eu nem posso. Para poder negativar os termos na campanha de Performance Max, eu tenho que negativar nível de conta. Então aqui eu estou dentro de nível de conta, eu venho em configurações desse lado esquerdo, configurações. E posteriormente a vir aqui em configurações, mais embaixo de configurações da campanha, eu tenho a configurações da conta. Então não é em configurações de campanha, é em configurações da conta. Clique em configurações da conta. Dentre várias opções, eu terei uma que é a configuração aqui de palavras-chave negativa, onde eu posso aqui, ó, de 5 de 1000, eu posso negativar aqui, ele está colocando 1000 palavras-chave. Clico nela e eu posso aqui clicar em adicionar palavras-chave negativas. Se você observar, eu já tenho algumas aqui, ó, curso, grátis, gratuito, teste, vídeo, são palavras que já são negativadas, que eu, alguém, enfim, aqui da Mazuquim, colocou essas palavras negativadas para essa conta. Aí, Danilo, isso é usado só em Performance Max? Não. As demais campanhas que você criar nessa conta, elas utilizarão também essa lista de palavras-chave negativas, tá? As campanhas em geral utilizarão essas palavras-chave negativas. Aqui eu clico em adicionar e aí você escreve, puxa, para mim não faz sentido currículo. Então, beleza, coloca currículo. Aí você clica em salvar. A partir desse momento, ó, ele já cadastrou aqui uma a mais, que é currículo, tá? Então, nós temos como segunda dica a negativação de palavras-chave em Performance Max. Porque, então, a partir desse momento, eu tenho um tráfego mais qualificado. O tráfego mais qualificado te gera mais vendas se você estiver utilizando a Performance Max para poder gerar venda na sua loja virtual, por exemplo. Tráfego mais qualificado te gera mais leads se você estiver gerando lead para ti. Tráfego mais qualificado gera melhor posicionamento e fidelização de marcas se você estiver fazendo um trabalho de branding. Né? Então, nós temos aqui a primeira dica, a primeira sacada, que foi a estratégia de lance de portfólio com orçamento compartilhado. A segunda
negativação de palavra-chave na Performance Max, partiu para a terceira dica. A terceira dica é um dos pontos principais, primordiais, e que torna o marketing digital tão atrativo, tão atraente, tão sexy, se comparado a outras formas de divulgação, como por exemplo o próprio offline. Isso não estou de maneira nenhuma dizendo que o offline não é bom ou tão bom quanto o online. Só estou dizendo que é um dos diferenciais do marketing online e perante ao offline, mas ambos são fundamentais e tem que trabalhar juntos, tá? Esse é o meu posicionamento. Mas fato é que no marketing online nós podemos fazer testes. Imagina você, por exemplo, no marketing offline, você vai fazer panfletinho, né? E aí você vai panfletar e ficaria caro você fazer, realizar 50 mil panfletinhos de um jeito e outros 50 mil panfletinhos de outra forma, distribuir para essas pessoas. Agora, mais difícil ainda ficaria caro fazer isso, né? Porque a gente sabe, eu não sei se você sabe disso, mas dentro da área impressa, quanto maior for a tiragem que você for fazer, mais baratinho fica o panfletinho, né? Mais baratinho fica. Então faria mais sentido você fazer tudo, né? Esses 100 mil hipotéticos aqui, tudo com a mesma arte que você pagaria mais barato. Mas vamos imaginar que você está disposto a pagar um pouco mais e fez 50 mil de um jeito, 50 mil do outro jeito, para poder testar a hipótese. Aí quando foi feita a impressão, você falou, nossa, mas eu queria colocar mais um teste aqui, eu queria mudar uma palavra, já não dá mais que está impresso. Qual que é a outra problemática? Vamos imaginar que você fez lá os 50 mil de um jeito, 50 mil de outro jeito, colocou para rodar esses panfletinhos na rua. Como que você vai mensurar qual que fez mais sentido? Teria que ter bastante criatividade, talvez colocar um telefone num panfletinho, outro telefone no outro panfletinho, um e-mail num panfletinho, outro no outro. Mas enfim, tudo é mais custoso, é mais difícil. O marketing online não. É mais fácil, é simples para você poder fazer experimentos e muito assertivo quando você precisa de mensurar o que aconteceu dentro desses experimentos. A partir desse momento, então, a nossa terceira dica é justamente faça experimentos. Experimente hipóteses do que talvez faça mais sentido para ti dentro do Google Ads. Algo que eu, Danilo, faço bastante coloco lá para rodar uma campanha nova, por vezes ela tá lá rodando com um CPC otimizado, aí daqui a pouquinho ela começou a computar uma quantidade de conversões mais relevante, computou 100 conversões, por exemplo, eu crio um experimento com maximizar conversões e verifico qual vai fazer mais sentido, se CPC otimizado, maximizar conversões. Outrora também eu posso fazer outros tipos de experimentos e olha o ponto importante, e dando possibilidades de trafegar 50% com a campanha original, 50% com a campanha de experimento, 25% com a campanha original, ou melhor, vamos colocar 75% com a campanha original, 25% com a campanha de experimento. Eu consigo também fazer essa dosagem e fazer, conforme eu disse anteriormente, vários testes diferentes. Quero testar anúncios distintos, qual anúncio funciona melhor. Eu quero testar páginas de destino, qual página de destino funciona melhor. Isso tudo dentro do Google Ads nós podemos e nós devemos testar, tá? Faz muito mais sentido você utilizar a ferramenta de experimentos do que, por exemplo, imagina que você quer testar duas páginas diferentes, do que ir lá e criar 2 anúncios e colocar para páginas distintas. Porque quando você cria experimentos, ele vai trazer uma série de insights para você e vai alocar tráfego de acordo com o que você deseja. Supostamente você já está tendo um ótimo resultado, mas você acha que com essa segunda página aqui, a página de experimento, você terá um resultado ainda melhor. Aí você não pode, minha dica não faz sentido você colocar 50% para a página original, que já está fazendo você ter muita venda, e 50% para a página que você acredita. Hipoteticamente, você entende que terá mais vendas, que gerará mais conversões para você. Você não pode fazer isso. Por que você não pode, não deve, não é recomendável que você faça isso? Porque essa daqui já está validada, ela já está vendendo. Então o que você faz? Coloca 80% para uma, 20% para outra. 80% para aquela que já vende, 20% para aquela que não vende ainda, né? E a própria ferramenta de experimento, ela irá lhe ajudar a mostrar depois para você se fez sentido ou não o seu experimento com base na meta que você colocou. Ô Danilo, mas como é que eu faço isso no Google Ads? Bora lá então para minha tela. Novamente, vamos para o Google Ads. Não é difícil, pelo contrário, é bem simples fazer esse procedimento. Bom, eu estava aqui a nível da conta, da palavra-chave que nós estávamos trabalhando. Vou clicar aqui em Ctrl, vou colocar aqui, vamos voltar aqui, GC, para voltar a nível de campanha, GC. E aí nós iremos fazer o quê? A nível
de conta, eu tenho experimentos. Logo aqui embaixo, tá vendo aqui experimentos? Logo abaixo, eu clico em experimentos. Aqui eu tenho já alguns experimentos que foram realizados, eu ou meu time, nós realizamos nessa conta aqui, Mazuquim Gestão de Tráfego, chamado maximizar conversões, muito provavelmente então, de fato, aqui pelo nome, nós testamos estratégia de lance, e o outro simulador, provavelmente nós testamos simulador, uma página de simulador, para verificar o que faria mais sentido, tá? Bom, e aí nós temos aqui a possibilidade de clicar em novo experimento. Se você nunca fez um experimento, isso aqui não estaria aparecendo para você, obviamente. Clica aqui em novo experimento. Depois de novo experimento, você pode experimentar texto, anúncio de texto. Você pode fazer realização de experimentos e hipóteses em vídeo. Você pode fazer experimento personalizado, que geralmente é o que eu mais faço. E se você precisar de fazer experimento na campanha de PFM, ou seja, de Performance Max, você vai utilizar isso daqui, ó, experimento e Performance Max, tá? No meu caso, aqui no nosso caso, só para poder efeito de exemplo, vou colocar aqui experimento personalizado, que geralmente é o que eu mais faço dentro das campanhas. Clico em experimento personalizado, ele vai perguntar se é campanha de display, campanha de pesquisa. No meu caso aqui, vou dar só exemplo hipotético, tá? Vou colocar aqui pesquisa, mas se você quisesse testar a rede display, óbvio, eu colocaria rede display, continuar. Estou mostrando para você o caminho, é bem simples, é bem fácil de realizar experimentos. Inclusive tem um vídeo no canal que eu falo realmente sobre isso, que aí realmente eu sou mais profundo, que eu estou buscando ser mais raso contigo. Dou o nome para o experimento, posso colocar uma descrição. Aqui eu vou selecionar qual que é a campanha que eu desejo fazer. Imagina que é essa campanha aqui. Depois aqui eu vou colocar um sufixo do nome do tratamento, que é o nome para esse teste que eu quero realizar, tá? Depois eu vou clicar aqui em salvar. Eu vou fazer aqui um bem rapidinho, vou colocar aqui, vou chamar de teste. Não vou colocar nenhuma descrição, aqui ele já coloca o sufixo como teste. Eu coloquei a campanha brand, vou colocar aqui salvar e continuar. Depois disso, ó, ele já criou aqui a base para eu poder realizar o teste. Aqui, vamos imaginar hipoteticamente que eu quisesse alterar a estratégia de lance. Então, nessa campanha de experimento, eu clico aqui na mesma, e aqui eu vou clicar em configurações. Aqui só uma suposição que eu quisesse trocar a estratégia de lance. Tá? Mas aqui você poderia fazer qualquer modificação que você quisesse. Aqui você está numa campanha de experimento, eu quero trocar, por exemplo, página de destino, enfim, isso que você está, esse tipo de experimento, ele é personalizado, o próprio nome dele diz, né, experimento personalizado. Então tudo que você quiser alterar nessa campanha de experimento, você poderia. Então aqui, hipoteticamente, se eu quisesse alterar a estratégia de lance, eu alteraria aqui a estratégia de lance para uma estratégia qualquer. Vou imaginar que eu acredite que maximizar conversões talvez faça sentido. Então, alteraria aqui, ó, para maximizar conversões. Eu coloco aqui para cliques. Pronto, já alterei, tá? Para foco em cliques, que é o maximizar conversões. Maximizar cliques, perdão, né? Maximizar cliques. Já alterei aqui para maximizar cliques. Clicaria em salvar. Posso até clicar em salvar, não tem problema. Essa daqui é a campanha de experimento. Então, agora eu tenho uma campanha, que é a campanha original, que ela estava, se eu não me engano, com maximizar conversões, é isso? Eu acho que estava com maximizar conversões, né? E essa daqui agora está com maximizar cliques. Agora, para poder finalizar, eu clicaria aqui em agendamento, na Schedule, clico aqui em Schedule e posteriormente eu faço esse agendamento. Ele vai perguntar aqui, ó, quais métricas eu quero focar. Vamos imaginar que nessa campanha de experimento, meu objetivo em estar criando essa campanha de experimento é que eu quero ter um custo por conversão menor. Eu quero diminuir o custo de conversão e eu quero aumentar a quantidade de conversões. Conversões, aumentar. Só que eu já estou tendo um bom resultado na minha campanha original. Então, eu vou colocar apenas aqui, ó, selecione parte do orçamento de tráfego de sua campanha original para essa de experiência. Então, eu quero colocar aqui um tráfego de 20% apenas, né? Então, olha lá, campanha de teste terá 20%, a campanha base, que é a campanha original, 80%. E aí, beleza, clicaria aqui em criar experiência. Aqui, ativado e desativado, ativar sincronização, é se eu quisesse, por exemplo, as modificações que eu faço na campanha base, que é a minha campanha original, se eu quiser que, se ficar aqui, se eu deixar ativado a sincronização, aquilo que eu fizer na minha campanha base, minha campanha original, também será impactado na minha campanha de experiência, tá? Agora, não, eu quero deixar essa campanha de experiência exatamente como eu deixei, como eu coloquei aqui, você deixaria desativado, tudo bem? Quero alterar aquilo que eu fizer, todas as alterações que eu fizer na minha campanha base, eu também quero que vá para a minha campanha de experimento, ativado. Não quero? Então deixa desativado. No meu caso, eu não quero fazer esse experimento, eu só estou te mostrando aqui em aula, né? Estou te mostrando aqui nesse conteúdo, vou clicar então em cancelar, vou clicar aqui em continuar, beleza, volto para o meu rosto aqui completo e bora lá, vamos dar sequência. Nós tivemos então nossa terceira dica. Nós tivemos a primeira dica, que foi estratégia de portfólio com o uso de orçamento compartilhado. A segunda dica, que foi negativar palavras-chave na Performance Max. E a terceira dica, que foi trabalhar com os nossos experimentos.
E a nossa quarta dica, ela é voltada a também qualificação de tráfego, tá? Assim como nós falamos sobre as palavras-chave negativas, que ela é focada em qualificar tráfego, a adequação de conteúdo, que é a nossa quarta dica, ela também é voltada à qualificação de tráfego. Por vezes, talvez, numa campanha de display, você está rodando, por exemplo, o seu anúncio aparecendo em aplicativos de jogos, outrora aparecendo em sites, por exemplo, que tem conteúdo sexual. Vamos imaginar que o seu conteúdo ele é um conteúdo mais reservado, um conteúdo que não casa bem com sites que têm conteúdo explícito, com sites que falam sobre conflitos sensíveis. Então você pode utilizar a adequação de conteúdo para que você possa melhorar a qualidade do seu tráfego, remover os seus anúncios desses canais que não fazem sentido de estarem sendo veiculados os seus anúncios. Negativar a palavra-chave também na rede de display, você consegue fazer através de adequação de conteúdo. Então eu não quero aparecer, por exemplo, em site de jogos, eu não quero aparecer em site A, B, C, você consegue negativando o conteúdo e negativando canais e negativando palavras-chave, através da ferramenta adequação de conteúdo, qualificando então o seu tráfego na rede de display, também é utilizado para a campanha de Performance Max, tá? Como que eu, então, Danilo, qualifico meu tráfego nessa campanha de Performance Max, na campanha de display, utilizando a ferramenta adequação de conteúdo? Bora lá, então, voltar para a tela do meu computador e eu vou mostrar para ti como que você pode utilizar aqui a opção de adequação de conteúdo. Estávamos aqui a nível de campanha, né? Então, eu vou clicar aqui em GC para poder voltar a nível de campanha. Estava a nível de conta. Beleza, eu vou fazer o seguinte, vou sair aqui do experimento, eu vou para todas as campanhas, beleza, estava no experimento. O que nós precisaremos de fazer aqui? A adequação de conteúdo, ela fica a nível de conta, tá? Ela fica a nível de conta, tá aqui em ferramentas e configurações, aí nós temos aqui embaixo, ó, em configuração, adequação de conteúdo. Clico em adequação de conteúdo. Depois que eu cliquei em adequação de conteúdo, vai carregar aqui, ele vai mostrar algumas informações. Nossas políticas definem o tipo de conteúdo de criadores, etc, 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 etc. Aí vai mostrar aqui se você quer deixar o inventário expandido, inventário padrão, inventário limitado. Aqui ele já vai tirar, através desses inventários, ó, amplia o inventário disponível e exibir anúncios em alguns conteúdos sensíveis. Esse daqui, ó, mostra anúncios em conteúdo apropriado para a maioria das marcas, mas não todos os tipos de conteúdos. Inventário limitado, exclui a maioria dos tipos de conteúdos sensíveis e limita seu inventário disponível, né? Então você já poderia aqui escolher qual que você deseja. Agora, o mais importante está aqui, por exemplo, ó, conteúdo, aqui, na verdade, ó, palavra-chave de conteúdo excluídas. Então você pode excluir aqui palavras-chave que não faça sentido para você nas suas campanhas de YouTube, na campanha de display. Como a Performance Max ela roda também em YouTube e display, acaba impactando também em Performance Max, tá? Clico aqui e eu vou negativar. Jogos não faz sentido aparecer em jogos. Não faz sentido aparecer, por exemplo, em conteúdos que trate sobre sexo, então não quero aparecer. Então você colocaria aqui todos os termos que você entende que para você não é relevante e a partir desse momento você clicaria aqui em salvar. No meu caso eu vou clicar em cancelar porque não faz sentido para mim. Canais excluídos, então aqui eu também poderia excluir canais. Puxa, aplicativo, estou observando que estou tendo um monte de tráfego em aplicativo e não está gerando nenhuma venda, não está gerando nenhum lead. E geralmente é isso mesmo, viu? Aqui na agência, por exemplo, a maioria quando a gente deixa rodar um pouco ali em canais de aplicativos, a ação de valor, se for lead, a ação de valor, se for venda, ela acaba não acontecendo em aplicativos. Então, nesses apps, até porque tem muito app diferente, nós buscamos excluir todos os apps, ou em alguns casos, de alguns clientes específicos, nós deixamos algumas categorias apenas. Mas enfim, se eu quisesse excluir o tráfego em aplicativos, deixar apenas tráfego para YouTube, tráfego para site, então eu faria o seguinte, clico aqui e aí eu vou agora excluir. Ó. Eu clico agora aqui as categorias e vou excluindo todas as categorias. Vou selecionando todas. Eu seleciono todas, depois excluo também do Google Play, porque você tem que escolher, você tem que excluir, na verdade, aqui da Apple Store e você também tem que excluir do Google Play, tá? Você faz a exclusão de todos. Aí nesse meu caso aqui, eu teria que selecionar todas as categorias. Se você quisesse deixar alguma categoria ainda rodando para aplicativo, seus anúncios, era só você manter essa categoria ativa, tá? Quero tirar de todos, Danilo, não quero que o meu anúncio apareça em aplicativos. Seleciona todos e depois clique em salvar. No meu caso, eu não quero fazer isso,
vou clicar em cancelar, mas fato é que isso já ajudaria bastante a qualificar o nosso tráfego, tá? Utilizando aqui a opção de ferramentas, configuração, adequação do conteúdo, beleza? Vamos lá, então, dando continuidade. Essa foi a nossa quarta dica. A nossa quinta dica, ela tem algumas características aos quais ela pode fazer com que existam algumas variáveis dependendo de como você configurou suas tags de conversão. A quinta dica é: utilize as conversões otimizadas. Hoje existe um problema grave já de que os nossos players, como por exemplo o Google Ads, não conseguem computar as conversões da maneira correta. Todas as conversões e no timing correto. A partir do momento que os cookies estão em tanta evidência e a relação da política de uso dos dados que são coletados por esses players está em tanta evidência e os dados, então, do usuário está em super alta quanto um assunto de que nós devemos proteger melhor os nossos usuários. As minhas informações eu não quero compartilhar com qualquer um. E as empresas como Google, como Facebook, o Meta que seja, eles não estão dispondo com clareza o que eles fazem com estes dados. Isso não sou eu que estou dizendo, Eu estou falando que o que a mídia de maneira geral, o mercado de maneira geral acaba falando, se divulga ou não é outra história. Se nós precisamos proteger cada vez mais os nossos dados, ou hoje já é muito bem protegido, também isso é outra história, é assunto para outro vídeo, posso daqui a pouco, depois, num outro conteúdo, expor a minha opinião sobre, mas fato é que é um assunto em grande evidência. A partir desse momento, então, tende-se a criar, e está sendo criado, mais e mais e mais formas, ferramentas, tecnologias para substituir o cookie. Porque o cookie que fica no navegador, ele é inseguro, ele acaba dispondo várias informações para os players de navegação do consumidor e para os próprios players também, existindo agora a possibilidade, a própria Apple foi uma das primeiras a levantar essa bandeira do não traqueamento, do não acompanhamento do usuário, do consumidor. Eu, Danilo, por exemplo, ir lá e colocar que eu não quero ser traqueado, eu não quero ser acompanhado, então os players como o Meta, como o Google, eles têm essa dificuldade de acompanhar quando o Danilo comprou algo, quando realizou uma ação de valor, quando, por exemplo, o Danilo pediu mais informações para a empresa X, se o player não consegue me acompanhar, ele passa a não entender mais o meu comportamento, ele passa a não entender mais talvez o meu sexo, o meu poder de compra, quais sites eu estou navegando, mas e você que deseja o Danilo como público-alvo? É complicado para você que anuncia no Google, concorda comigo? Como que agora você faz a sua segmentação se o Google ele não consegue mais traquear o Danilo? É um problema, concorda? Bom, para isso, então, os players, vou falar de Google especificamente, ele criou uma ferramenta, e serão várias outras que estarão disponíveis brevemente, porque é um assunto, conforme eu disse, muito em alta, essa relação do sigilo de dados, etc., do consumidor, dos usuários, que são as conversões otimizadas, que ao invés, então, de utilizar cookies, não se utiliza cookies, e é uma comunicação server to server, servidor para servidor, e o próprio consumidor, o próprio usuário, ele disponibiliza as informações. Isso é a grande diferença. Ao invés, por exemplo, de existir um terceiro que o navegador, vai ficar lá no navegador aquele cookie com os meus dados, aquilo é bem seguro, se eu estiver utilizando no tracking, o player não consegue me acompanhar, ele não consegue pegar estes dados. Com as conversões otimizadas, não. Eu, Danilo, aceito, e eu, Danilo, no meu site, que vocês vão imaginar que agora eu possuo um site. Então, no meu site, as pessoas que imputarem lá os dados, por exemplo, no formulário, como nome, telefone, e-mail, eu que peguei os dados que você colocou no meu site, eu estou enviando direto para o Google, tá? Então, você disponibilizou no meu site. Eu, como anunciante, quando você acessou o meu site, eu coloquei todas as políticas, eu coloquei o que eu vou fazer com seus dados, eu coloquei que eu vou enviar para o Google, e você, aceitou, né? E aí nós estamos falando, inclusive, em LGPD. A partir desse momento, então, as conversões otimizadas, elas tendem a fazer com que
elimine-se ou mitigue bastante o problema de não acompanhamento das conversões. Quando você tem, então, o player computando as conversões, computando os leads que foram gerados, as vendas que foram geradas, você tem um algoritmo muito mais inteligente, porque o algoritmo ele aprende, como ele utiliza a aprendizagem de máquina, ele vai aprender com o comportamento do consumidor, ele vai aprender de acordo com as ações de valor que esse consumidor ele realiza. Quando você não consegue acompanhar uma conversão, porque está com monotracking, por exemplo, ou porque o navegador é muito antigo, ou por qualquer outro motivo, isso é ruim para o seu algoritmo, isso é ruim para a sua campanha. Ela perde inteligência, ela perde, por exemplo, a sabedoria de que aquele público, aquela pessoa comprou naquele dia, naquele horário, utilizando aquele modelo total de navegação que fez com que ele pudesse comprar, através talvez do terceiro clique, do quarto clique, visualizou, não clicou, mas depois voltou e aí sim comprou. Estou falando de modelo de atribuição. A partir do momento que isso não existe o cômputo da conversão, você não sabe de nada disso que eu citei para ti. E o algoritmo também não sabe. Então, tanto você como gestor de tráfego terá mais dificuldade em tomar decisões que sejam corretivas, tomar decisões que sejam também assertivas, com base nos dados, relatórios que você estiver utilizando, né, que você vai corrigir rota, etc. Assim também como o algoritmo ele deixa de ter a aprendizagem da melhor maneira possível. Então as conversões otimizadas tendem a melhorar muito a aprendizagem do seu algoritmo, do algoritmo das suas campanhas. Agora, para você configurar as conversões otimizadas, eu não vou falar assim, vamos para o meu computador. Por quê? Porque é mais extenso. Porque se você configurou a tag global do Google, é só você clicar lá, realmente, lá em ferramentas e configurações, conversões, escolher sua conversão. Aí lá, salvo engano, é a última opção, conversões otimizadas, clique em conversões otimizadas, ativar conversões otimizadas e pronto, acabou. Agora, se você utiliza, por exemplo, Google Tag Manager, você utilizou o Google Tag Manager para poder acompanhar as vendas da sua loja virtual, ou para poder acompanhar as conversões, os leads no seu site, aí você precisa de fazer a configuração via Google Tag Manager. Aí, Danilo, então você não vai ensinar? Eu já ensinei isso daí algumas vezes, na verdade, nos vídeos da Mazuquim. Então, o que eu vou fazer? Na descrição do vídeo, quando eu falar aqui da quinta dica, que é ative as conversões otimizadas, vou deixar um link, tá? Nesse link, você poderá acessar o mesmo, e a partir desse momento, nesse link desse vídeo, terá um vídeo específico só ensinando você como configura as conversões otimizadas, porque aí é um pouquinho mais extenso, senão esse vídeo aqui também ficaria muito, muito longo. Beleza? Te trouxe 5 dicas, 5 sacadas para que você possa melhorar o seu tráfego, para que você possa melhorar os seus resultados nas suas campanhas. Estratégia de portfólio e conhecimento compartilhado, negativar a palavra-chave na Performance Max, criar, realizar experimentos, adequação de conteúdo para melhorar campanha de vídeo, campanha de display, ativar as conversões otimizadas e, por fim, um dos principais problemas dos gestores de tráfego é que quando eles começam a gerir muitas contas, ou até mesmo quando você gere apenas sua conta, mas a sua empresa começa a crescer, e você começa a criar 2, 3, 4, 5 campanhas, vários grupos de anúncios, nós começamos a ter escassez de tempo. E aí, a minha última dica para você é que você utilize as regras automatizadas. As regras automatizadas tendem a lhe ajudar muito a você, aquele esforço repetitivo que você tem que fazer, a eliminar. Deixa a máquina fazer para você esse esforço repetitivo. Eu poderia até colocar aqui uma união dessa dica entre regras automatizadas e scripts do Google Ads. Scripts do Google Ads é um pouquinho mais complicado de se compreender. Mas regras automatizadas não, você clica aqui, clica ali, clica aqui, e aí você consegue automatizar processos. Como que eu faço isso, Danilo? Também, assim como eu vou fazer com as conversões otimizadas, deixarei um link do vídeo específico sobre regras automatizadas para ti. Vou também deixar o de scripts do Google. Quem sabe você não tem curiosidade e aprende mais também sobre scripts do Google Ads, tá? Sabia que dá para você programar no Google Ads? Sabia que dá para você fazer muitas coisas a nível de programação que a maioria dos gestores de tráfego nem sabe que existe, utilizando scripts do Google Ads? Nunca nem ouviu falar? Vou deixar aqui no link da descrição para que você aprenda a trabalhar com scripts do Google Ads e também com as regras automatizadas. Bom, falamos então sobre 5 dicas, mais 2 dicas bônus para ti. 5 sacadas e outras 2 sacadas bônus. Se esse conteúdo foi relevante para ti, espero que você possa curtir esse conteúdo, espero também esse vídeo, espero que você possa compartilhar, por gentileza. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, se você entende que faz sentido receber notificações para que você possa então poder consumir os demais conteúdos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho,
Nós temos uma escola para formação de gestores de tráfego chamada Mazuquim Plus. Deixarei o link aqui também na descrição da Mazuquim Plus. Se você gostou da minha didática, eu sou um dos professores da Mazuquim Plus e a partir desse momento eu posso lhe ensinar muito sobre Google Ads, sobre Google Tag Manager e outras plataformas que fazem parte do meu dia a dia de trabalho, de minhas skills, beleza? Um abraço e até o nosso próximo conteúdo. Estamos sempre online, reinventando o seu negócio.